Meus irmãos, eu trago a minha saudação no nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite, né? Estamos reunidos aqui para o encerramento da reunião do Conselho de Ministros da nossa região. Eu convido os obreiros, os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar nesse momento, logo em seguida nós vamos estar louvando o Senhor juntamente com o pastor Barbosa. Após o pastor Barbosa, o pastor Reginaldo estará efetuando a leitura da palavra de Deus e o pastor João Fagner estará orando, agradecendo ao Senhor. Ore nesse momento. Deus querido, santo e fiel, nós estamos gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido este dia. Te agradecemos, Senhor, pela reunião que tivemos neste dia, por tudo que foi decidido, por cada obreiro, meu Deus, tudo quanto foi debatido neste altar. Nós te louvamos porque a tua poderosa mão tem conduzido, meu Deus, a cada obreiro nesse ministério e tem usado a cada um para anunciar a tua palavra. Queremos rogar a tua bênção por esta reunião, por tudo quanto irá acontecer, Senhor, por cada um que virá à frente, louvar o teu santo nome, também ministrar a tua palavra. Usa, meu Deus querido, os teus filhos e que o teu santo nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, por cada igreja aqui representada, por cada cidade aqui, meu Deus, representada, aonde a igreja de Cristo tem ido e a tua poderosa mão tem guiado cada obreiro, que a cada dia o teu Santo Espírito vá tocando os corações, usando os teus servos e vidas, sendo transformada, meu Senhor, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Saúde a todos em nome de Jesus. Vamos iniciar com o número 46, em seguida 212 na harpa cristã. 46 e número 212. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer, esformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem
Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilando, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde sofreu infama, e peleja contra
Eu trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Livro de 1 Pedro capítulo 4, versículos do 1 ao versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo do 1 ao 12. Ao 11, perdão. Amém? Passemos a ler em nome de Jesus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade do gentio, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatria. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. E eles que terão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Eu trago a minha saudação aos nossos irmãos essa noite, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por causa da leitura da palavra feita, amém? Oremos juntos no nome de Jesus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, em cuja presença, Senhor, nós nos encontramos, meu Deus, nesta hora. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor infindo, pela tua misericórdia, Deus, ter nos alcançado. E nesse dia de hoje, Pai, nós queremos te agradecer por mais uma reunião realizada para a glória do teu nome. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor guarde em nosso coração e na nossa vida aquilo que foi apresentado ou aprendido aqui neste dia de hoje. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nesta hora o Senhor guarde a tua palavra no nosso coração, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. E nós te pedimos, meu Deus, nesta hora, toma a igreja do Senhor nesta noite, ó Deus, em tuas mãos, e que tudo, Senhor, que seja feito aqui nesta noite, seja para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. Manifesta, ó Deus, o teu poder no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, é que nós te pedimos e nós te agradecemos por causa de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar e celebrar o nome do Senhor. Louvamos a Deus por este dia, né, por tudo que já aconteceu, a reunião abençoada. E aí, agora vamos convocar os irmãos aqui para estar adorando, louvando o nome do Senhor. Daqui a pouco estaremos ouvindo a ministração da palavra e ainda teremos, na noite de hoje, consagração ainda de obreiros, né? Nós vamos convidar o pastor Lindomar José, pastor da Igreja de Cristo,
em Pilões, para estar adorando o Senhor. Logo em seguida, o pastor Ivanilson, pastor da Igreja de Cristo, em Souza, na Paraíba, vai estar apresentando o seu louvor. Logo após, o evangelista Gilvaneto Mendes, também, que pastoreia a Igreja de Cristo na cidade de Upanema, e estará louvando o nome de Jesus. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus. Vamos adorar Ele, o único merecedor de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia. Um povo santo que roga, que te ama, que te adora, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém. Toda a igreja cante comigo. Jerusalém, 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 Jerusalém. Eu te amo, eu te adoro, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu chegar em suas ruas, ouvir o canto que continua, a voz suave de meu Jesus, eternamente meu viver em santa luz. Jerusalém, a igreja pode cantar. Jerusalém, aleluia. Jerusalém, Jerusalém. Eu te amo, eu te adoro, te quero bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também tenho o prazer de saudar a todos no nome de Jesus, amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. É um prazer novamente estar aqui na igreja com os companheiros
Desde ontem a festa foi uma maravilha e hoje vai continuar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? Que adianta ter um corpo e não se movimentar? Adore a Ele. Aleluia. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter em sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, quem consegue dele se esconder? Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Alguém que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter em sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta o som, adore. É muito forte. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, quem consegue dele se esconder? Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, glória dele aqui, cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E ele está aqui, glória dele aqui, o cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Aleluia! E não reconhecer, terão que confessar
que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual. Qual não há. Aleluia. Não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Não há. Não há. Salva de palmas para Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero saudar todos em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com essa igreja amada, abençoada, com os companheiros. É um privilégio enorme estar aqui adorando o nome do Senhor, juntamente com os amados irmãos que estão em casa também, adorando ao Senhor através da live. Então vamos cantar um hino nesta noite, que tem como título, Eu Sou um Milagre. Só Ele pode dizer que é, só Deus é. Ele é poderoso, Ele é santo. Aleluia. Somos um milagre. O milagre da cruz aconteceu em nossas vidas através da poderosa obra no Calvário. E nesta noite estamos aqui para agradecer ao Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para mim. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Canta, igreja. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá do lado de Jesus. Agora a igreja de Cristo canta. Aquilo que aquilo que parecia não ter saída. Aí você diz, aquilo ser. Aí Jesus, ele mudou. Só um milagre, estamos aqui. Diga de novo. Aquilo que parecia. Jesus é bom. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia. Aí Jesus chegou e mudou a nossa sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aí a gente se declara dizendo, usa-me, sou teu milagre. Mas então usa-me, eu quero te servir. Então usa-me, sou a tua imagem. Então usa-me, ó filho de Davi. Agora a igreja vai me ajudar. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída.
aquilo que parecia. Aí Jesus chegou e mudou, fez um milagre. Estamos aqui para adorar e dizer que Ele é bom. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Vamos fazer um coral lindo para dizer que nós somos um milagre. Só a igreja agora. Impossível. Aquilo que parecia não ter saída, mas aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estamos aqui. Quantos podem aplaudir o Senhor por esta noite maravilhosa? Que o Senhor continue dando graça a essa igreja, aos companheiros. E eu quero expressar minha gratidão mais uma vez por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor nosso Deus. O pastor Aldi e a irmã Lindinete estarão louvando o Senhor nesse momento, trazendo um louvor. Logo em seguida, o pastor Luiz Carlos estará apresentando o seu louvor. Após o pastor Luiz Carlos, nós vamos adorar o Senhor com o grupo de varões da igreja em Currais Novos, né? O pastor França aí com o grupo de obreiros vão estar também apresentando o seu louvor. Amém, irmãos? Graça e paz seja convosco da parte de Deus. E estamos felizes, estamos aqui para juntos adorar o Senhor, a quem merece a honra e a glória para sempre. Glória a Deus. Saúde os irmãos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Deus está presente. Cristo foi ferido por um soldado no madeiro. Durante o sacrifício lá da cruz, e a Bíblia nos afirma e diz que tal verdade nos conduz. Sangue e água saiu do corpo de Jesus. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos servos seus. Água de amor, água de luz, água que provém do corpo de Jesus. Sangue precioso derramado no madeiro, pelo mundo inteiro ele verteu, e quando a lança o feriu e ao seu lado transpassou, sangue
água saiu do corpo do Senhor. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos servos seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Ferida por Moisés saiu água, que veio sanar a sede de Israel. Ferido Cristo foi por nós, no sacrifício lá na cruz. Sangue e água saiu do corpo de Jesus. Água da vida, água de Deus, Cristo transborda nos céus seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Cristo transborda nos céus seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Amém, irmãos. Oi, som, oi. Traga minha saudação a todos no nome de Jesus. Glória a Jesus, que maravilha poder estar aqui na presença de Deus, participando desse culto abençoado, aqui na Igreja de Cristo, em Apodi. E a gente tem a honra e a alegria em rever os irmãos, rever o pastor Davi e todo o povo de Deus, né? Bispo Tarcísio, os obreiros, Deus abençoe a todos, né? O pastor Arthur. Então nós vamos adorar o Senhor, né, irmãos? Glória a Jesus. Josué toca comigo lá em Jacobina. Vez que ele pega uma
não fomos ainda glorificados. A vocação não nos glorificou. Enfrentamos essas trajetórias difíceis. E assim também nós passamos pelos desertos da vida. Por meio da palavra de Deus, a gente pode ver que às vezes o deserto acontece na vida do cristão e também na vida do vocacionado por meio de algumas circunstâncias. Às vezes nós somos levados ao deserto como programa de Deus, como roteiro da trajetória de Deus sobre a nossa vida, como o Espírito fez com o nosso Salvador. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Não foi Satanás que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Às vezes nós podemos ir empurrados pelas circunstâncias, como foi Agar, quando Abraão a dispensou e ela precisou enfrentar o deserto de Bérseba. Ou às vezes nós vamos para o deserto como uma iniciativa nossa de fuga, ou buscando algum refúgio no deserto, como fez Elias. Elias está aqui também enfrentando o deserto. Como vocacionado de Deus, ele está vivenciando esse momento obscuro da sua vida. Elias era um vocacionado, vivendo a sagrada vocação diante do profetismo de Israel. Esse período que começa com Samuel e só termina lá em João Batista, que é profeta no final da antiga aliança e na inauguração da nova aliança. Elias agora está ali, diante desse momento também, como profeta no reino do norte. Esse é o período de reino dividido. E ele vai vivenciar um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O reino do norte foi pior do que o reino do sul, porque logo começou a se desviar a partir do governo de Jeroboão. Jeroboão começou a governar 10 tribos e Roboão, descendente de Salomão, começou a governar 2 tribos no reino do sul. Nós bem sabemos essa lição. Só que de Roboão até Oséias nós temos 19 reis ímpios. Não houve nenhuma reforma no reino do norte. Não houve um rei que buscasse ao Senhor. Não houve um rei temente a Deus, piedoso, que tivesse um coração propício para a aliança de Deus. E para piorar isso, existiram reis mais ímpios que os outros. Elias está vivendo num tempo assim, num dos piores momentos do reino do norte. Elias está vivendo a sagrada vocação, o ministério profético, num dos momentos mais obscuros da história de Israel. Mas ele vive um período também de extraordinários milagres, de obras extraordinárias, e parece muito contraditório, não é verdade? No pior tempo da história do norte, Deus manifesta prodígios e sinais. Deus manifesta-se de forma gloriosa no norte, por meio de Elias. Esse homem é sustentado por corvos. Esse homem ora e Deus faz os céus pararem por 3 anos. E Tiago, falando sobre isso, ele diz: Elias era o homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Esse homem também ora e Deus faz chover no reino do norte. Esse homem é sustentado por uma viúva de Tiro, uma viúva pagã, milagrosamente. Que sinais extraordinários. Mas, digamos assim, para chegar ao ápice desse momento extraordinário, Elias convoca os profetas de Baal e de Azerá, que eram os profetas dedicados ao reino de Jezabel. E ele faz uma convocação no Monte Carmelo. Faz um grande desafio, e nós bem conhecemos a história. E diante daquele desafio, Elias então instiga os profetas a buscarem os seus falsos deuses, para que eles manifestem sinais diante do povo de Israel, para mostrar ao povo de Israel quem de fato era Deus. O coração do povo estava titubeando. Elias então ora, e nós bem sabemos que o grande milagre de Deus acontece.
fogo do céu cai, o holocausto é consumido e de forma extraordinária Deus continua se manifestando no reino do norte por meio de Elias. Mas diante desse episódio, quando Elias então diante desse desafio mata 450 profetas de Baal, Jezabel então recebe a notícia por meio de Acabe, que Elias então tinha feito, digamos assim, aquela grande humilhação à religião de Jezabel. Diante desse momento, Elias então recebe uma outra notícia. Jezabel queria matá-lo. Porque enquanto Elias estivesse vivo, as obras de Jezabel não prosperariam no reino do norte. Deus se manifestava no reino do norte por meio do seu profeta. Mesmo o povo vivendo em pecado, mesmo o povo vivendo distante de Deus, Deus continuava se manifestando para trazer o povo ao arrependimento. Porque é muito importante a gente entender que a graça sempre vem antes do juízo de Deus. A graça de Deus alcança o seu povo, se manifesta, e era para isso que Deus levantava os profetas, para chamar o povo ao arrependimento antes de trazer o juízo, antes de trazer a disciplina. E mesmo diante de tantos sinais extraordinários, Israel não se dobrou e não voltou à aliança com Deus. Diante desse momento, então, Jezabel propõe no seu coração um objetivo. É preciso exterminar Elias. A religião dela foi humilhada. Ela foi humilhada diante de todo Israel, a sua religião e seus profetas. Além disso, isso era um grande prejuízo para o reino. Porque para que serviam os profetas de Jezabel? Ela que tinha promovido a idolatria a Baal no reino do norte. Ela que era de Tiro, ela era uma rainha pagã que tinha se casado com Acabe, um dos reis mais ímpios do reino do norte. Para que serviam esses homens e essas mulheres? Para deificar o reino de Jezabel e de Acabe. Para dizer que eles eram poderosos, para massagear o ego daqueles que hoje eram os monarcas no reino do norte. Eram os profetas massageadores de ego, que estavam ali para alimentar o egoísmo e o suposto triunfo de Jezabel. Só que Elias tinha trazido uma grande humilhação. E diante disso também havia um grande prejuízo econômico, porque esses profetas eles eram sustentados por Jezabel. Aqueles que massageavam o ego dela, aqueles que ela sustentava, agora estavam mortos. Agora Jezabel jura com todas as forças: eu preciso exterminar Elias. Eu só vou ter sossego quando esse homem estiver debaixo de 7 palmos. Se nós pudéssemos usar nossa linguagem, essa seria a fala de Jezabel. Então é diante desse momento que se abre agora a história do capítulo 19, irmãos. E o capítulo 19 também abre um capítulo novo na história de Elias. O capítulo 19 nos mostra agora um homem que, com medo das ameaças de Jezabel, entra em pânico diante das ameaças de Jezabel. Veja, é o Elias do Carmelo. Veja que é o Elias lá de Serepta, que foi alimentado por milagres várias vezes. Veja que é o mesmo Elias que orou e o céu parou. É o mesmo Elias que orou e chuva caiu. É o Elias que era instrumento nas mãos de Deus. Agora, ele, com medo das ameaças daquela mulher, vai ao deserto. E se você prestar bem atenção na leitura que nós fizemos, esse Elias é bem diferente do Elias do Carmelo. O Elias do Carmelo não está mais aqui, corajoso, desafiando os profetas de Baal. O Elias do Carmelo agora está frágil. O Elias do Carmelo agora está se sentindo nada, pedindo a morte para Deus, deprimido. Parece um outro homem, parece uma outra pessoa.
Parece um outro Elias, um Elias bem diferente do Elias que nós vimos toda a saga anterior de milagres. Mas é o Elias do capítulo 19, que vai ao deserto e que se depara com o deserto na sua própria trajetória, que se depara diante da escassez, do terreno árido da sua vida, que nos mostra que o Deus de Bessa ainda é o mesmo Deus do Carmelo. Que o Deus que está no deserto é o mesmo Deus que estava em Serepta. Que o Deus que está no deserto com ele é o mesmo Deus que estava nas trajetórias anteriores. Elias pode parecer diferente, mas Deus é o mesmo. Elias pode parecer tão frágil, sem ousadia nesse momento, sem querer enfrentar Jezabel, sem querer enfrentar mais um desafio. Mas Deus é o mesmo na trajetória. É o Elias do deserto, mas é o mesmo Deus que está com ele, irmãos. E é nessa trajetória de Elias que eu queria entender com vocês, irmãos, que é esse Deus que está com Elias no deserto, que não dispensa os terrenos áridos da vida também para atuar na nossa vida. Até então, Deus atua por meio de Elias. Agora Deus vai atuar em Elias. Na vida do vocacionado é assim. Às vezes Deus nos leva aos desertos para atuar conosco. Porque você não é só instrumento para a vida do outro. Acima de tudo, Deus usa as trajetórias primeiro como instrumentalidade na sua vida. Deus não se preocupa só em nos usar. Deus se preocupa primeiro em nos tratar, em moldar nossa vida, em trabalhar no nosso caráter, em trabalhar na nossa trajetória. Antes de servir a Deus, de ser usado por Deus, nós precisamos passar pelo tratamento de Deus. Nós precisamos ser tratados por Deus. E tem momentos na nossa vida que Deus nos leva a essas circunstâncias tão áridas para tratar conosco, para que nós sejamos ainda mais aperfeiçoados, para ser instrumento na mão dele para tratar com os outros. Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei se você também está passando por um capítulo difícil na sua trajetória. Mas nenhuma terra é estéril nas mãos de Deus. Nenhum terreno, por mais deserto, por mais árido, ele é estéril nas mãos de um Deus que é soberano sobre a nossa trajetória. E todo o deserto pelo qual Deus soberanamente nos faz passar é para tratar com as nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para experimentarmos o seu tratamento de forma gloriosa. Porque Deus não só se ocupa de nos usar, Deus também se ocupa de tratar as nossas vidas como ministro nas suas mãos, para ser ainda mais glorificado na nossa história. E eu queria então nessa noite, irmãos, pensar nisso, nesse deserto como lugar de tratamento de Deus. Tratamento na vida do vocacionado. E entender como é que Deus trata conosco nos desertos da vida, nesses terrenos tão áridos, nessas terras tão secas. Como é que Deus está tratando com você? Nada do que nós passamos foge ao controle soberano de Deus. É acidente de percurso, está fora do programa. Deus tem uma finalidade boa com os sofrimentos da vida. Deus tem um propósito proveitoso com as trajetórias difíceis da nossa história. E nós vamos ter que passar por elas para sermos aperfeiçoados pelo tratamento do soberano Deus que nos chamou para a sagrada vocação. Então eu queria entender como é que acontece esse roteiro de Deus no tratamento dele. Primeiro, Deus nos trata usando as situações que nós enfrentamos. Veja as situações que Elias está enfrentando nesse momento. Que Elias
cheio de fraquezas. Nós não gostamos de ver o Elias do capítulo 19. Às vezes é difícil a gente pregar no Elias do capítulo 19, a gente quer dos capítulos anteriores, a gente quer do capítulo 18. Mas talvez a gente se identifique muito mais com o Elias do capítulo 19 do que o do 18. Porque o Elias, igual eu e você, é o Elias que agora experimenta o fracasso. Porque ele enfrentou os profetas de Baal, mas os profetas de Azerá não compareceram ao desafio. E mesmo diante daquilo, Jezabel e Acabe não dobraram seu coração ao Senhor. O coração deles permanecia endurecido ao Deus da aliança. Era o Elias que sentiu na pele o fracasso da trajetória. Aconteceu uma grande vitória no Carmelo, mas não tinha sido a vitória total, a vitória absoluta. E ele está sentindo na sua pele a força do fracasso, como muitas vezes nós vamos sentir também. Nós vamos enfrentar os fracassos, as coisas que não vão dar certo, que não vão funcionar. Elias sentiu a solidão, eu fiquei só. Que situação difícil, eu estou sozinho. E agora no deserto é que ele se sente sozinho, não tem ninguém ali, não tem ninguém para buscar ajuda, até o seu próprio servo ele deixa no meio da jornada e vai sozinho para o deserto. Ele está só e ele diz para Deus: Senhor, eu fiquei só, os teus profetas foram mortos, o restante dobrou o joelho diante de Baal, só eu estou servindo ao Senhor, ao Deus da aliança. Ele se sentiu sozinho, ele sente-se também cansado, desanimado e agora enfrentando a ameaça de morte. Essa era a situação de Elias. Mas Deus conhecia muito bem a situação que Elias estava enfrentando. E são essas situações que Deus vai usar para tratar com o seu servo. São essas situações, as ferramentas nas mãos de Deus para aperfeiçoar Elias. Deus permanece no controle. E o que eu acho interessante é como Deus controla de forma soberana as situações que nós enfrentamos. Que cada circunstância que nós passamos está nas mãos dele. E aquilo que está na mão dele não é desperdiçado. Deus não desperdiça os nossos cansaços. Deus não desperdiça as nossas fraquezas. Até a nossa fraqueza, Deus sabe usar para nos aperfeiçoar. Até o nosso desânimo, Deus sabe usar para nos aperfeiçoar. Até a escassez da nossa vida, a solidão. Quantas vezes na jornada ministerial a gente se sente sozinho. Parece que eu estou só na pregação do Evangelho. Parece que eu estou só no zelo pela palavra de Deus. Mas Deus usa até a solidão para nos aperfeiçoar. Todas as circunstâncias na nossa vida estão na mão de um Deus que governa a nossa vocação. E que se utiliza de cada momento do que você está passando para tratar com a sua história. No deserto, Deus usa cada situação para tratar conosco. Se lá no Carmelo Deus estava usando sinais extraordinários, aqui Deus está usando as situações de Elias para tratar com a vida de Elias. É nestes cenários mais intensos, às vezes de mais luta, que Deus está usando cada batalha, cada situação difícil. Não, elas não vieram por acaso, meu irmão. Não, elas não estão na sua igreja por acaso. Deus tem algum propósito com isso. Deus tem algum propósito na sua congregação com isso. Deus tem algum propósito nos sofrimentos da sua congregação, para aperfeiçoar a sua vida, para aperfeiçoar a congregação, para aperfeiçoar a igreja, para que o nome dele seja exaltado. Nenhuma situação foge ao controle e ao governo e à administração soberana daquele que nos vocacionou. Procure entender e discernir de Deus o que Deus quer tratar, por meio das situações mais difíceis, por meio desses momentos mais áridos, porque cada um deles é instrumento na mão de Deus.
Deus também nos trata no deserto, enviando providência nas situações que nós enfrentamos. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu olho para esse texto e eu fico encantada, é que em nenhum momento Deus reprova o cansaço de Elias, o desânimo de Elias. Como nós vemos um Deus amoroso, gracioso, cuidando daquele que Ele chamou. Às vezes a congregação não cuida, mas Deus cuida de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes até os irmãos maltratam a gente, mas Deus não maltrata vocacionado. Deus cuida muito bem dos seus servos. E Deus sabe como amparar os seus servos. Às vezes os outros desamparam, mas nós não estamos longe do olhar gracioso e misericordioso de Deus. E em nenhum momento Deus reprova Elias. Rapaz, cadê o ânimo? Rapaz, cadê a falta de fé? Rapaz, cadê a coragem lá do Monte Carmelo? Cadê a ousadia? Cadê, Elias? Cadê a fé? Cadê tudo aquilo que eu acabei de fazer por meio do seu ministério? Não, Ele é um Deus misericordioso. E que sabe cuidar daqueles que Ele chama. Que sabe se compadecer quando a gente está frágil. Que sabe nos amparar quando a dor chega. Quando a gente chora e ninguém vê. Quando a gente lamenta e a gente sente a dor do rebanho e ninguém sabe, mas Ele sabe. Ele sabe como amparar aqueles que Ele chama. Ele não esmaga aquele que está ferido. Ele sabe como cuidar daqueles que são seus. Elias, então, diante daquele momento, recebe a providência de Deus. Primeira providência de Deus aparece fortalecendo Elias. Elias, então, pede a Deus a morte. Você já chegou nesse momento de esgotamento, irmão? Que esgotamento. Basta. Não quero mais viver. E talvez você não tenha coragem de admitir. E nem por isso faz de você menos vocacionado. Isso não faz você menos pastor. As suas fraquezas não fazem de você menos pastor. As suas fraquezas não fazem de você menos chamado. Deus te chamou sabendo as suas fraquezas, as suas limitações, as suas dores. Deus chamou Elias conhecendo a trajetória de Bérseba. Conhecendo Elias que desmoronaria em Bérseba. Quando Deus chama Elias, Deus conhece todo o roteiro. Bérseba não pegou a Deus de surpresa. Mas é o mesmo Deus gracioso. É o mesmo Deus misericordioso. E agora vai amparar o seu servo, ao invés de repreendê-lo e de esmagá-lo. Às vezes a gente tem até a mania de ver um Deus carrasco, não é? Um Deus que está só cobrando. Deus está cuidando dos seus também. Daqueles que Ele chama. Chamada é lugar também de cuidado de Deus. De cuidado gracioso de Deus. E aí Deus envia a sua providência, primeiro fortalecendo Elias. Elias então dorme. Às vezes eu fico pensando assim, peraí, que Deus estava dizendo assim, é minha imaginação, irmãos, é minha imaginação, né? Perdoe os meus alunos do CETEL. É minha imaginação, eu fico pensando assim, vá dormir, Elias, vá dormir. Seu mal é sono. E Elias então dorme. Elias então acorda pela mão poderosa de Deus, e que já tinha preparado o mantimento para ele. Ele precisava de uma boa noite de sono e de refeição, para ser fortalecido. Elias então come, e mais uma vez Elias dorme, mais uma vez Elias acorda e é alimentado pela providência de Deus.
Deus sabia o que Elias precisava. Deus sabia que não era momento de repreender, era momento de fortalecer. Era momento de trazer vigor ao seu servo. Era momento de providência. Era momento de sustentar Elias para o que Deus ainda tinha a realizar na sua história. Deus também providencia, orientando Elias. E aí Deus diz para Elias: come, porque ainda tem muita trajetória. Agora você vai parar lá no Monte Horebe. Esse monte aqui é o Monte Sinai, irmãos. Onde Moisés recebeu a lei, onde Deus fez aliança com Israel. O local da manifestação de Deus, chamado Monte de Deus. Vai, Elias, porque ainda tem uma longa trajetória. Imagina, Elias saiu do reino do norte, desceu para Judá, para o sul de Judá, e agora vai descendo ainda mais para o Horebe, para o Monte Horebe, porque era ali que se dava a orientação de Deus para a manifestação de Deus. Deus nos trata por meio disso, providenciando. Deserto não é lugar de abandono de Deus. Deserto não é lugar de ausência de Deus. Deserto na nossa vida, na nossa trajetória, como vocacionados, como cristãos, é local sim de manifestação de Deus, de providência de Deus, de sustento de Deus, de orientação de Deus. Deserto às vezes pode ser o local de mais desorientação da nossa vida, mas também é o local onde Deus nos orienta. É o local onde Deus nos dá a rota. É o local onde Deus mostra a trajetória. É o local onde Deus mostra-nos a jornada. Porque é no deserto que nós também aprendemos a depender da providência. É no deserto que Deus manifesta a providência. Porque é lá no deserto também que nós aprendemos a depender de providência. Nós aprendemos a depender daquele que é Senhor sobre a nossa vida. E às vezes é só no deserto o local onde nós mais entendemos a manifestação da providência de Deus. O local onde nós mais nos sustentamos absolutamente nele. E em terceiro e último lugar, irmãos, Deus também trata-nos nos desertos, trazendo restauração nas situações que nós enfrentamos. Irmãos, ele está querendo morrer. E Deus parece estar dizendo assim: não vai morrer não, ainda tem muita coisa para fazer. Ele está dizendo: é o fim. Deus diz: eu ainda não coloquei o ponto final. As circunstâncias, as ameaças, a fraqueza, dizia: acabou. Deus dizia: ainda tem chão para andar. A trajetória ainda não encerrou. Porque quem determina a caminhada daqueles que Deus chama é Ele mesmo. A história só termina quando Deus diz: é até aqui. Elias então agora vai ser restaurado por Deus. O tratamento de Deus no deserto aparece agora, restaurando o profeta Elias. Primeiro, Elias tem a sua visão restaurada. Lá no Monte Horebe, Deus dá uma experiência a Elias que Elias nunca tinha tido. Deus convoca Elias. E aí vem um vento, e vem terremoto, e vem fogo, e Deus não está em nada dessas coisas. Deus poderia estar, porque Ele também usa isso. Mas passa uma brisa, e Deus está apenas no murmúrio. Era uma nova visão, era uma nova experiência, era um novo momento, era uma nova forma de enxergar Deus. Sabe como é que Deus trata conosco no deserto? Restaurando nossa visão dos fatos. Trazendo novas experiências com Ele. Trazendo novas perspectivas do chamado. Coisas que não tínhamos experimentado antes. Realidades da parte dEle que ainda não tínhamos vivenciado. Agora Elias tem uma experiência diferente. Ele que tinha visto Deus se manifestar em fogo, em provisão extraordinária, agora vê Deus se manifestando no simples e pequeno sussurro. Era o Deus de novas experiências no deserto.
Era o Deus que estava restaurando Elias, trazendo novas experiências para o ministério de Elias. Agora Elias estava conhecendo Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Era o mesmo Deus, mas era outra forma, eram novos conhecimentos. E assim acontece na nossa vida. Deserto é lugar também onde Deus está nos restaurando nossa visão, nos trazendo novas experiências, nos trazendo novos momentos com Ele, novos scripts para a nossa trajetória. Elias também teve sua vocação renovada. E eu convido você a ir lá para o versículo 15. Olha, agora Deus diz: Elias, vem e volta. Você agora tem uma missão nova. Você vai ungir 3 pessoas. Vai morrer? Vai não. Ainda tem ministério pela frente. E tem coisa nova no ministério. É o fim? Não, ainda tem chamada. A chamada ainda está de pé. Eu ainda não terminei. A obra só termina quando Deus termina. Não somos nós que dizemos quando a obra vai terminar. Não somos nós que encerramos o serviço no campo. É Ele que diz quando se começa e quando termina, porque Ele é soberano sobre a vocação. E aí Deus diz: olha, até como diz um professor meu, você agora tem uma missão internacional, você vai até a Síria. Estava só no norte, agora vai para as nações, Elias. Você vai lá para a Síria, ungir a Azael, porque ele vai ser instrumento nas minhas mãos. Azael seria o instrumento externo do juízo de Deus sobre Israel. Você tem uma missão internacional, além fronteiras. Você vai sair do deserto para ir para as nações. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Porque deserto é lugar de restauração. Porque deserto é lugar também de viver coisas novas da parte de Deus sobre a vida daqueles que Ele chama. Quem diria que Elias sairia do norte para ir para a Síria ungir o rei da Síria? Você vai ungir Azael. Peraí, tem mais. Você também vai ungir o substituto de Acabe. Eu vou colocar um novo rei no trono e ele é Jeú, que vai ser um instrumento interno do juízo de Deus sobre o reino do norte. Aquele que Azael poupar é Jeú que vai exterminar. E calma, não parou não. Tem outro. Você vai ungir o seu substituto. Você vai ungir a Eliseu. Porque aquele que Jeú não matar, Eliseu matará a espada. Era o profeta que substituiria, que seria o sucessor de Elias. Elias tem sua vocação renovada. A trajetória ministerial continua. Porque nas mãos de Deus ela só acaba quando Deus diz: é até aqui. Elias também teve o seu serviço restaurado. Deus agora diz: vai e volta. É hora de voltar, Elias. Está aqui, mas aqui não vai ficar. É hora de continuar a trajetória. Elias também tem aqui um novo colega sendo dado a ele, de ministério. Até então Elias tinha um servo. Agora Deus dá um colega de trajetória. Deus dá um amigo, um parceiro de jornada, para terminar os seus dias com um amigo na caminhada. Deus restaura Elias trazendo um companheiro de jornada, porque nós podemos até passar por momentos difíceis, irmãos, com pessoas, mas Deus também levanta parceiros de jornada. Deus levanta pessoas para nos amparar, para nos ajudar, porque Ele sabe como nos restaurar. Elias também tem a sua confiança renovada. Ele está só dizendo: não, Senhor. Deus pergunta 2 vezes para ele: que fazes aqui, Elias? Aqui não é lugar para você estar, não. Que fazes aqui? Ó, Senhor, sou eu que fiquei em Israel. Aí agora Deus dá uma resposta para Elias.
Não, eu ainda tenho 7.000. Você não está sozinho, não. Eu ainda sustento a minha obra no Reino do Norte. Eu ainda sustento a minha aliança no Reino do Norte. Ainda tem gente no Reino do Norte que eu estou sustentando. Você não está sozinho, Elias. Você não está só, não é só você que está zelando pela minha aliança. Porque o principal pecado aqui era, de fato, irmãos, a quebra da aliança. Tanto é que Elias alega isso, que o povo tinha quebrado a aliança. Mas Deus diz, não, ainda tem gente lá que me teme. Ainda tem gente lá que não se dobrou a Baal, que não dobrou os seus joelhos diante de Baal. Elias tem sua confiança renovada. Agora Deus mostra a Elias o que Deus ainda não tinha mostrado. Ainda tem gente temente no Reino do Norte. Ainda tem gente que eu estou sustentando. Confia em mim, porque não é você que sustenta o Norte, não. Sou eu que sustento. Sou eu que sustento o meu povo. Sou eu que sustento a minha aliança. E é assim que Deus restaura Elias no meio do deserto. Deus não tira Elias do deserto para restaurar. Deus restaura no deserto. Deus não espera chegar no norte para restaurar as coisas. É no deserto que Deus está chamando para coisas novas. É no deserto que Deus está dando novas visões. É no deserto que Deus está dando um novo colega de trajetória. É no deserto que Deus está chamando para uma nova missão. É no deserto, lugar também de restauração. E eu sei que é assim na nossa trajetória. Nós como Elias também passamos por momentos tão difíceis assim. Não é verdade, irmãos? Mas saiba que Deus é o Deus de restauração. Deus é Deus de renovo. Deus é Deus de restauração. Deus é aquele que traz novas trajetórias. E Ele não precisa de cenários férteis para isso. Ele usa terra árida. Porque nenhum terreno é infértil nas mãos de um Deus que pode produzir coisas no deserto da nossa vida. Então deixa eu dizer, o deserto na sua vida não é por acaso. Deus está tratando. Como Deus tratou com Elias, Deus está tratando na sua trajetória. E eu sei que Ele vai fazer coisas novas. Ele tem coisas novas para a nossa chamada, para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor. Pastor Gustavo estará adorando o Senhor. Logo em seguida eu passo a oportunidade para o presidente do conselho, o pastor Arthur, que estará dando continuidade com a consagração dos obreiros e também encerrando a reunião. Eu agradeço aqui a minha oportunidade de estar dirigindo esse culto, em nome de Jesus. E eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram tantas que hoje você chega a dizer: não sei como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que
seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando... E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. E te adorar é o que sustenta de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar, mas te adorar é o que eu não vou e te louvar. É mais que estratégia. Eu posso não ver o ar, este deserto vai chegar ao fim. Diga, o Senhor está. Só para terminar, te adorar, mas te adorar, essa igreja, o que sustenta. Não vou perder. É mais que estratégia. Eu posso não ver o ar, que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oi. Saúdo a todos em nome de Jesus. Que reunião abençoadora, não é? A presença de Deus é real em nosso meio. Aproveitemos cada minuto, cada instante. Deus tem propósito em nos restaurar, em nos renovar, encorajar você, obreiro, que vai voltar para sua casa, para o seu rebanho, para a sua realidade. E aprove a Deus aproveitar esse momento para nos encorajar, fortalecer nossas forças para o novo dia que se começa amanhã. Alguns irmãos foram separados hoje à tarde. Foi votado, aprovado a consagração dos nossos amados irmãos. E vamos à realização da consagração desses irmãos. Quero convidar o secretário, o nosso pastor Irani. Ele vai ler o nome dos nossos irmãos e vai chamá-los. Os irmãos vêm aqui à frente para nós fazermos a consagração em nome de Jesus.
Saúde a todos em nome de Jesus. Eu vou chamar o nome dos irmãos e aí vocês vêm para se posicionar aqui e o pastor Arthur retorna. Está sendo consagrado ao diaconato o irmão George Wagner da Silva Brito Alves. Este irmão é da cidade de Major Sales. Seu pastor trouxe o seu nome para apresentar e hoje realizar a consagração aqui na nossa reunião. E a evangelista, nosso irmão Pedro Henrique Torres da Silva, que é da igreja em Currais Novos, né? Então, não se posiciona aqui ao lado e eu passo a palavra ao pastor Arthur. Eu convido a amada igreja a colocar-se de pé, só por alguns instantes. Quero compartilhar 2 textos da palavra de Deus que orienta-nos quanto ao chamado, à vocação que o Senhor dá, tanto aos diáconos, como também ao evangelista. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo orienta-nos dizendo assim: do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua orientando a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4. Ele nos diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você que com instância ou com insistência pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira os ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Estenda suas mãos para cá e oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante do seu altar, gratos a Ti, ó Deus, pela expansão do seu reino, pelo crescimento do seu reino. Está diante do seu altar, ó Deus, o nosso amado irmão separado ao diaconato, outro, ó Deus, a evangelista. Nós te louvamos reconhecendo que a sua boa mão está estendida a nos abençoar, está estendida a cuidar do seu reino, a cuidar do seu rebanho, da sua noiva. Cada um dos respectivos ofícios, ó Pai, continue servindo as suas igrejas, crescendo na graça, crescendo no conhecimento que vem do alto, pois nós sabemos que Tu és rico em graça, bondade e em misericórdia, e que nós vejamos os frutos, ó Deus, e o crescimento ministerial de ambos, não só nas suas igrejas, mas também em toda a região. Nós declaramos, ó Pai, consagrado ao diaconato e também consagrado ao evangelista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que concordam, diga amém. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Passo a palavra ao nosso pastor Davi, o anfitrião,
aquele que nos recebe para orar, encerrando a reunião. E nós aqui agradecemos a todos, desde 8 horas da manhã, reunião plenária, pela manhã, à tarde também o culto aqui à noite, e a gente agradece, todos pelo apoio, em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos e irmãs no nome de Jesus. Deus abençoe a todos que aqui chegaram para participarem desta reunião abençoada e que vale a pena a gente participar. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente está procurando um zimbro e de repente a demonstração do Senhor nos desperta e nos dá uma nova visão. E devemos aproveitar esses momentos para que a nossa vida ministerial, especialmente, seja útil na casa de Deus. Deus nos abençoe, nos fortaleça por causa da sua misericórdia. Amanhã nós estaremos aqui pela manhã na escola, à noite, no culto de adoração ao Senhor. E como eu fiz à tarde, convocamos os irmãos, convidamos os irmãos, os obreiros, para estarem conosco no dia 17 de janeiro, para o culto de gratidão pelo aniversário da nossa igreja aqui em Apodi, 54 anos de caminhada. E a gente vai agradecer, adorar, bendizer, exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo este momento, ou esses momentos de ontem e de hoje, aqui com os irmãos. Pai, nós te adoramos, porque chegamos aqui para usufruir das bênçãos que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Te agradecemos pelos teus cuidados e pela graça dispensada através do teu Filho amado. Abençoe cada obreiro que veio aqui, os que haverão de voltar orientados e instruídos pela tua palavra para desenvolverem o trabalho que estão ou que está sob a sua responsabilidade. Ajuda-nos, ó Senhor, dá-nos a tua direção. Quando estivermos no deserto, desanimados, desamparados, sem a perspectiva de apoio nenhum, certamente ouviremos a tua voz. A caminhada ainda é muito longa e teremos outras tarefas para realizá-las para a glória do teu nome. Ó Deus, nós te pedimos a tua proteção e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus os abençoe. Amém.